Boa tarde, assalamu alaikum. Estou aqui com mais um vídeo, momento leitura, momento leiturinha, com mais uma parte aqui desse texto de Herbert Marcuse, Cultura e Sociedade, tá? De Herbert Marcuse. Eu já estou um pouco adiantada, avançada no texto, tá? Vamos aqui só retomar o último parágrafo da página 149. Com essa intenção, né, da filosofia como teoria crítica, né, de ocupar-se com doutrinas filosóficas nas quais ainda se necessita falar dos homens, ocupa-se em primeiro lugar com o ocultamento e a falsa interpretação sobre as quais se faz a discussão dos homens no período burguês. Com essa intenção, então, sendo discutidos alguns conceitos filosóficos fundamentais nesta revista, que originalmente este texto me parece que foi publicado em uma revista, Verdade e Verificação, Racionalismo e Irracionalismo, o papel da lógica, Metafísica e Positivismo, o conceito de essência. Nunca se trata aqui apenas de uma análise sociológica que envolva a coordenação de opiniões filosóficas sobre posições sociais. Nunca também se tentou reduzir determinados conteúdos filosóficos a fatos sociais. Na medida em que a filosofia é mais do que ideologia, cada tentativa desse tipo deve fracassar. O debate da teoria crítica com a filosofia está interessado no conteúdo de verdade dos conceitos e problemas filosóficos. Pressupõe que a verdade esteja efetivamente contida neles. A ocupação da sociologia do conhecimento refere-se, contrariamente, sempre às falsidades e não às verdades da filosofia anterior. Sem dúvida, mesmo as categorias filosóficas superiores estão relacionadas aos fatos sociais e também com aquele fato universal que o conflito, né, no caso aqui o conflito em alemão seria Auseinandersetzung entre homem e natureza. O conflito entre homem e natureza, Auseinandersetzung, não seja dirigido pelos homens enquanto sujeitos livres, mas sim como uma sociedade de classes. Certo? Uma sociedade de classes. Mas muitas diferenças ontológicas estabelecidas pela filosofia se expressa esse fato. Seu rastro encontra-se talvez ainda nas formas mesmas do pensamento conceitual. Quando, por exemplo, a lógica é determinada essencialmente como lógica proposicional, como juízo sobre o objeto existente, cujos predicados são firmados ou negados de diversos modos. A lógica dialética refere-se, em primeiro lugar, à falha encerrada em tal interpretação do juízo, a causalidade de predicação, a exterioridade do processo de julgar, no qual o sujeito do juízo aparece de fora para si, como subsistente, e o predicado como situado em nossas cabeças. Mais do que isso, muitos conceitos filosóficos são simples representações nebulosas, resultantes do domínio da economia não controlada sobre a existência e, como tal, têm de ser exatamente esclarecidos a partir das relações materiais de vida. No entanto, em suas formas históricas, a filosofia contém também intelecções sobre as relações objetivas e humanas,
cuja verdade aponta para além da sociedade atual e assim também não é completamente esclarecida a partir dela. Aqui não pertencem apenas os conteúdos que tratam de conceitos como razão, espírito, liberdade, moralidade, universalidade e essência, senão também de importantes aquisições da teoria do conhecimento, da psicologia e da lógica. Seu conteúdo de verdade, que exerce o condicionamento social, não pressupõe uma consciência eterna que constitui a consciência individual do sujeito histórico transcendental. Pressupõe antes somente aqueles sujeitos históricos particulares, cuja consciência se expressa na teoria crítica. Certo? Somente para esta e esse conteúdo excedente pode tornar-se evidente em sua verdade efetiva. A verdade que se conhece na filosofia não é reduzida às relações sociais existentes. Isso seria o caso numa configuração da existência, na qual a consciência não estivesse mais associada do ser e na qual da racionalidade do ser histórico pudesse surgir a racionalidade do pensamento. Até então, a verdade, que é mais do que uma verdade dos fatos, foi alcançada e compreendida contra as relações históricas existentes. Ela está submetida, sem dúvida, a esse condicionamento negativo. Assalamu alaikum, eu sou Brisa, canal Brisa Sócio, canal MBS Mundo Brisa Sócio. Dê o seu like, give me your like, please, 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 please. Vamos continuar aqui, estou na página 151 do texto de Herbert Marcuse, Cultura e Sociedade. Vamos lá. As relações sociais ocultam o significado da verdade, controlam ao mesmo tempo o horizonte de não-verdade que priva a verdade de seu efeito. Um exemplo, o conceito de consciência universal, que preocupou todo o idealismo alemão, contém o problema da relação entre o sujeito e o todo da sociedade. Como o sujeito pode ser universal sem suprimir a individualidade, a ideia que existe aqui, muito mais como um problema gnoseológico. O metafísico somente pode ser, entretanto, alcançada e explorada fora do pensamento burguês. As soluções filosóficas que o problema tem encontrado resultam da história dos problemas filosóficos. Não se necessita de análise sociológica para entender a doutrina de Kant, de síntese transcendental, para entender a doutrina de Kant da síntese transcendental. Ela contém uma verdade gnoseológica. A interpretação que a teoria crítica dá na colocação kantiana do problema não intervém na problemática filosófica interna mesma, quando vincula a questão sobre o universal do conhecimento com a questão sobre a sociedade como sujeito universal. Não quer com isso apresentar uma solução filosófica melhor. Pelo contrário, ela quer mostrar que, quando a filosofia não pode aproximar-se de uma colocação importante do problema, isso se baseia em determinadas relações sociais e que uma outra solução permanece exterior ao alcance dessa filosofia. A não-verdade, a qual adere todo o tratamento transcendental do problema, vem assim, ao mesmo tempo, de fora da filosofia para dentro. Assim, ela também é superada apenas fora da filosofia. Com esse fora, não se entende que os fatos sociais influam de fora na consciência que possui uma forma de existência independente. Ao invés disso, aponta-se para uma dissolução interior daquele todo dado socialmente. O condicionamento da consciência através do ser social é exterior às massas.
na medida em que as relações sociais de existência são, na sociedade burguesa, exteriores ao indivíduo, ao mesmo tempo em que o subjugam. Tal exterioridade possibilita a liberdade abstrata dos sujeitos. Do sujeito pensante. Então, estou aqui na página 152, tá? Somente com a superação dessa exterioridade desapareceria, juntamente com a transformação universal da realidade entre o ser social e a consciência, também a liberdade abstrata. Bom, então eu vou parar aqui na página 152, tá? Então, quase terminando, vai até a página 159, tá? E depois a gente avança mais. Give me your like, please. Inscrevam-se no canal. Acione o sininho das notificações. Ok? E tchau. Wassalamu alaikum. Tchau.